Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica, amém, queridos? Hoje nós estaremos estudando sobre a importância da contribuição de ofertas alçadas. Essa mensagem de hoje, nós tínhamos mandado uma chamada, mas houve um pequeno lapso, então nós corrigimos, e o nosso estudo hoje está exatamente em 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 24. Nós vamos estar estudando, amém, queridos? Então estamos aí, já vamos... Está aí o pastor Wesley, que é o nosso companheiro, né? E nós cumprimentamos a todos que vão entrar na paz do Senhor Jesus, desejando uma excelente escola. E nós já estaremos orando, pedindo as bênçãos de Deus, primeiro sobre o nosso caderno de oração e sobre todos que vão nos acompanhar nesta manhã, um pouco fria aqui em São Paulo, né? Começamos aí com 7 graus, não é fácil, né? Mas vai aumentar devagarzinho e nós vamos chegar aí a uns graus mais quente um pouco, né? Amém, queridos? Nós vamos estar orando, pedindo as bênçãos de Deus sobre você que está nos acompanhando, sobre o nosso caderno. E quero dizer que todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém?
Pai Celeste, entramos na Tua presença em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso companheiro, nosso amigo, aquele que deu a sua vida para nos resgatar da vida que vivíamos, que não era a vida, mas era a morte. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor, dentro da sua vida por nós, nos resgatou da escravidão do pecado e nos colocou ao seu lado, hoje sentado ao lado do Senhor e nós com Ele, ó Pai, porque o Senhor fez esta grande glória para as nossas vidas. Agora, ó Pai, quero orar pelo nosso caderno de oração, ali onde estão muitos pedidos, Pai, que Tu sabes a necessidade de cada um, e nós Te apresentamos pedindo a Tua intervenção, a Tua ajuda, o Teu socorro, Pai. Oramos também pela Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Ajuda-nos a cumprir esta missão, Senhor, porque Tu nos destes do Teu Espírito Santo para podermos realizar esta obra. Quando enviaste os Teus discípulos, os ordenou que aguardassem em Jerusalém até que recebesse este poder, que era o Espírito Santo que seria dado à Tua igreja, para que, ó Deus, dando força, discernimento, sabedoria e graça, ela pudesse cumprir a missão salvadora para a humanidade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oramos também pela nossa nação brasileira. Tu sabes que esse país precisa de Ti como todo este planeta. E como é bom quando uma nação se enquadra lá em Salmo 33, 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu. Então, Senhor, dá que nossa nação brasileira desperte, que os nossos governantes despertem. Nós entregamos nas Tuas mãos os poderes constituídos, que haja harmonia entre eles, Pai. Assim oramos entregando em Tuas mãos. Também oramos por aquele país, Ucrânia, que vive dias de guerra sendo destruído. Mas, Senhor, oramos pelos Teus filhos que lá estão e pelos seus governantes também, Pai. Agora Te peço, abençoa esta escola que vamos estar ministrando, dá-nos a graça de sermos um instrumento nas Tuas mãos, Pai, e que o Teu povo seja abençoado e edificado. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, quero dar o bem-vindo a todos vocês que já estão comigo, passou aí, eu estava orando, mas recebe o abraço do pastor Gênio, do pastor Hélio, que é o meu companheiro, para apresentar essa escola, não é? Está aí Noemi Cortez, um abraço, querido, um abraço no nosso pastor Cupertino, no Aleph, na Salete, no Gabriel, em todo este povo, e parabéns, estava vendo a conclusão lá do tempo, que não está concluído, mas bem adiantado, graças a Deus por isso. E as inaugurações que estão previstas aí, que Deus abençoe os irmãos grandemente. Queridos, nós vamos já adiantar o nosso trabalho, vamos abrir o nosso cantor cristão no número 545, para adorarmos ao Senhor neste momento, amém? Então eu convido você para já abrir o seu cantor. Louvado é o nome do Senhor. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, suas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas vencer, boas coisas ali aprendemos, na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo,
tendes tudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas notas dos céus, boas coisas ali aprendendo, a palavra de Deus. Aleluia, amém. Todos bem-vindos, amém? Então, hoje estamos com esse estudo que agora nós vamos estar iniciando, amém, queridos? E esse estudo vai nos ensinar, nos despertar sobre o valor da oferta, não é? E eu quero abrir essa escola agora, queridos, naturalmente tentando, não é, corrigir um pequeno equívoco para alguns, não é? Que alguns dizem que no Novo Testamento não existe a ordenança ou o mandamento do dízimo, não é? E que no Novo Testamento temos aí o capítulo 8, o capítulo 9, vão estar tratando de ofertas e que então a contribuição da igreja deve ser ofertas e não dízimo. Muito bem. Mas nós temos o Senhor Jesus falando sobre o dízimo, né? Quando alguém lhe mostra uma moeda querendo pegar o Senhor Jesus numa falha, né? Para ver se Jesus era contra o César, então ele perguntou, de quem a imagem ou a inscrição? Então deram, de César. Então Jesus vai falar, dá a César o que é de César, que são os impostos, e a Deus o que é de Deus, que é o dízimo. Não é isso? Mas o pastor quer trazer, sem entrar em polêmica, que nós vamos falar, o nosso título hoje é exatamente esse tema, o dever e o prazer de contribuir, não é? Deixa eu ainda falar um pouco sobre o termo que está sendo mal empregado, que não, o dízimo não é para a igreja. Primeiro vamos entender as Escrituras. Né? Existe nas Escrituras os textos chamados de prescritivos, que são textos que trazem uma prescrição para os leitores, ouvintes originais. Podemos citar aqui os 10 mandamentos, por exemplo. São ordens ou instruções claras e explicações evidentes. Textos prescritivos devem ser os proferidos na hora de afirmar uma doutrina, visto serem mais diretos e claros e conterem, obviamente, prescrições. Então, tudo que é prescrito na palavra são os mandamentos para nós guardarmos. Amém? Então, é preciso o quê? O texto descritivo, veja que eu mudei o termo de prescritivo para descritivo. Já os descritivos são aqueles textos que não trazem necessariamente uma ordem, comando ou doutrina. São, às vezes, como quase sempre, narrativas, poesias e prosas. Nestes textos devemos ter o cuidado para não afirmarmos doutrina, né? Ao ler uma narrativa histórica, temos que ter muito cuidado ao fazer a conclusão do que aquela história nos afirma. Não podemos afirmar o que gostaríamos que ela estivesse dizendo. A Bíblia é carregada de figuras, de linguagem, analogias, simbologias, e não podemos atribuir a interpretação a estes tipos de especiais de texto que acharmos convenientes. Então, para separar o que é prescritivo do que é descritivo. Descritivo são narrações, aconteceu e coisas assim, mas não há aí um mandamento. Bem, é porque nós agora vamos entrar tanto no capítulo 8 como no capítulo 9, nós vamos estar falando muito sobre o valor da contribuição e o porquê. Amém, querido? Abre a sua Bíblia agora aí no capítulo 8 de 2 Coríntios e vamos ler os versículos e depois eu vou estar fazendo só as considerações. Olha só. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo,
e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência, e a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, não foi só a praticar, mas também a querer. Agora, porém, completai também o que já começado, né? Vou repetir, agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se a prontidão de vontade será aceita segundo qualquer o que alguém tem, não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes, em muitas coisas, já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Agora o final 24. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da nossa glória acerca de vós. Então, querido, está aí a leitura do nosso texto todo, da nossa lição. Amém? E nós agora vamos começar a fazer, a nossa meditação. Porque o que fez Paulo se enveredar, entrar nas igrejas, fazer campanhas, isso tudo veio porque aconteceu exatamente em Jerusalém, um imperador, Cláudio, que ele perseguia as igrejas, os irmãos começaram a passar necessidades, não é? Daí Paulo, vendo tudo o que estava acontecendo com os nossos irmãos aí em Jerusalém, da igreja, então viu que havia necessidade, até fome passavam pela perseguição do imperador. Então ele fez essas campanhas e eu passo a ler para vocês.
Ele incentivou os santos Corinto. Paulo escreveu aos santos de Corinto e explicou que os membros da Macedônia haviam doado voluntariamente aos necessitados. Ele estava trazendo oferta de outras igrejas. E agora ele estava trabalhando na igreja de Corinto, para que eles também entrassem, né, na mesma condição de ajudar. Amém? O assunto agora é o levantamento das ofertas pelas igrejas gentílicas a favor dos crentes em Jerusalém. Os cristãos pobres da cidade haviam sido atingidos pelo surto de fome no reino do imperador Cláudio. Esse imperador, ele governou do ano 41 até o 54, ano Domino, quer dizer, depois de Cristo. Vamos agora fazer a nossa introdução. Em sua terceira viagem missionária, Paulo levantou uma oferta para aliviar o sofrimento, quer dizer, com fome dos cristãos em Jerusalém, e demonstrar a unidade das igrejas judaicas e gentílicas, porque Paulo estava levando o evangelho aos gentios e era muito perseguido pelos judeus. Então ele agora quis também demonstrar que o interesse pelos gentios se tratava de uma ordem de Deus, porque Deus o tinha enviado para fazer esta obra, não é? E que ele jamais abandonaria os seus irmãos. E agora, na hora da necessidade deles, ele vai demonstrar o carinho, o apreço e o amor que ele tem por esses irmãos, não é isso? Então vai lá, aqui ele encoraja os coríntios a participarem dessa coleta e explica como será realizada, né? Vamos lá, a Macedônia, corresponde à porção norte da atual Grécia. Paulo havia fundado igrejas nas cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia. Então, quando falar nas igrejas da Macedônia, vai se reunir exatamente a igreja de Filipos, a de Tessalônica e de Bereia. Eu continuo. Os macedônios eram um excelente exemplo de pessoas generosas, porque contribuíam durante a tribulação e, apesar de grande pobreza, com extremo gozo, além do que podia e voluntariamente. Então não era dar o que sobra, né? Eu vejo muitas pessoas que são contra o dízimo dizerem assim: mas como é que pode uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem uma família numerosa, como é que ele vai tirar 10% do seu salário para dar à igreja? Não está dando à igreja, irmão. Isso daí é uma ideia pessimista, é uma ideia de quem não tem assim uma visão de Deus e do Deus que nós servimos. Porque quando Deus instituiu esse ensinamento, ele foi muito claro: trazei e depois fazei prova de mim. Aqui está um homem, né, que tem 60 anos de crente e aprendia a dizimar e ser abençoado. Falei: mas pastor, o senhor vai falar de oferta? Eu dizendo, não, o que eu quero falar, porque eu estou vendo aqui o comentário desse escritor, né, que esses irmãos da Macedônia eram pobres, eles não deram porque sobrava, eles deram além, não é? Isso para socorrer os pobres, nada tem a ver com a contribuição que Deus estabeleceu, só para nós deixarmos isso bem pontuado para nós, não é verdade? Porque se nós formos falar assim, então eu não creio que Deus, o dízimo, então, se não era para aquela época, se não era para essa época, não era para aquela. Então, o nosso Deus é imutável. E o dízimo é uma forma de Deus abençoar o que está nas suas mãos. Como a oferta também é uma forma de Deus te trazer bênçãos para a sua vida. Aqui está um homem que tem experimentado dízimos e as ofertas alçadas, que é nesse caso ofertas alçadas, né? O Senhor retribui, o Senhor jamais dá. É aquele quem se apadece do pobre, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Agora imagina, você vai emprestar a Deus, né? Você empresta a Deus que vai retribuir, ele vai dar. Você não vai dar e passar necessidade, não, absolutamente. Era o caso de Elias, quando chegou na casa daquela viúva. O que aquela viúva tinha? Só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, ia comer a última refeição e ia morrer. O que ele podia dizer? Estou vendo que a senhora está ruim mesmo, então vou procurar outra casa. Mas Deus disse: eu preparei uma viúva para cuidar de você. Mas como Deus preparou uma viúva que só tinha um pouco de alimento para comer e morrer? Esse é o nosso Deus. Ele tira a água das pedras e é capaz,
com um pouquinho de pães e peixe, a alimentar 20.000 pessoas, segundo os melhores historiadores, é a quantidade que ele alimentou na primeira multiplicação dos pães. É o Deus da multiplicação. Então aqui, os macedônios estão dando exemplo para nós. Eles ansiavam pelo privilégio de compartilhar suas provisões com outros cristãos e se deram primeiramente ao Senhor e também aos outros, e fizeram com gozo, com alegria, porque estavam socorrendo o necessitado. Eu estou só fazendo essa comparação para mostrar que não há como você deixar de ser fiel a Deus porque você tem pouco. Já tive muitas experiências com Deus e não vou atrasar o meu estudo para contar, mas eu estou apenas mostrando que uma coisa e outra estão dando para me trazer os dízimos e as ofertas alçadas. A oferta alçada é esse tipo de oferta, quer dizer, ofertas altas com um objetivo por uma necessidade. Eu continuo. Na verdade, eles ansiavam pelo privilégio de compartilhar. Tito havia dado início à coleta quando estava em Corinto. Nós temos alguns textos. Paulo desejava concluí-la. Os coríntios possuíam dons espirituais e graça divina em abundância. Eles tinham todos os dons de profecia, dom de revelação, enfim. Eles abundavam nos dons. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 4 a 7. Eles tinham o dom da fé, né? Dons de palavra, tais como profecia e o dom da ciência. E também eram abençoados com diligência. Está lá em 2 Coríntios 7, 11. E caridade para com Paulo, 2 Coríntios 1, 7. Não é? Algumas das diretrizes para as coletas são, primeiro, serem motivadas por amor. Irmãos, essa doutrina do amor, por isso que Jesus resumiu toda a lei em 12 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? Então está aqui. Então está lá, algumas das diretrizes para as coletas são, primeiro, serem motivadas pelo amor. Segundo, serem determinadas pela disposição e capacidade de contribuir. Terceiro, serem estimuladas pela igualdade. Não é ofertar, ajudar, socorrer. Isso é uma glória muito grande, irmãos. Enquanto nós não aprendemos a repartir, não é? Porque o Senhor, quando nos salvou, nos lembrou de um malefício chamado egoísmo. Mas tem crentes que ainda conservam o egoísmo. Não, primeiro eu. Então falta neles exatamente aquele amor que é derramado no nosso coração. Porque eu diria para Deus assim, mas Deus só tem um unigênito, só tem um filho, não dá isso não. Arruma outro. Não, ele pegou e tirou um, deu. É o maior exemplo, tirou o que tinha e nos deu. E hoje, olha quantos filhos ele multiplicou. Amém? Vamos lá. Provar. A generosidade resulta naturalmente do amor sincero. Você é generoso? Você se compadece das pessoas que precisam? Ou você sinto muito que você está precisando, mas eu tenho que tomar cuidado, senão vai faltar para mim também. Nunca vai faltar. Nunca. Para aquele que for generoso, né? Os coríntios não precisavam de uma ordem, pois o exemplo de Cristo lhes ensinara a respeito da oferta e de sacrifício. A oferta de sacrifício, a oferta de amor. Vamos lá. Sendo rico, veja João 17, 5, Colossenses 1, 16, fez-se pobre. Filipenses 2, 7, 8, para uma descrição eloquente de tudo que Jesus abriu mão para vir a este mundo. O que é que ele abriu mão? Ele precisava de me resgatar, de te resgatar. Queridos, e não esqueça, há 2 versículos na Bíblia, um é de Deus para o homem, mas o outro é do homem para o seu próximo. Está lá, Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo, tá bom, mas vai lá para 1 de João 3,16, assim como ele nos amou e deu a sua vida por nós, nós devemos amar o nosso irmão e dar a nossa vida por ele. Essa é a prática. Enquanto não nos enquadrarmos nas Escrituras de maneira total, nós vamos ficar só palpando a glória de Deus. Irmãos, tantas coisas que aconteciam com a igreja primitiva, por que não acontece com a gente? Vai lá, leia os capítulos quando ela nasceu. Era uma alma da multidão dos que criam. Eles tinham tudo, nada seu era propriamente seu, mas davam, socorria.
é uma das grandes necessidades da igreja, é socorrer os seus membros, porque quando você começa a socorrer, eles começam a ser abençoados, a igreja começa então a ter condições de ajudar os outros, porque há muitos necessitados, e Deus nos colocou também para olhar a necessidade do próximo. Vamos lá, para que enriquecesses, se refere às riquezas espirituais que Jesus concede a todos que confiam nele, perdão, justificação, regeneração, vida eterna e glorificação. Queridos, é isso mesmo. Quando nós deixamos o evangelho enraizar dentro de nós começamos a nos compadecer. E uma das maiores demonstrações de que estamos compadecendo é levar Jesus às vidas, porque eles estão indo todos para o inferno sem Jesus e nós não medimos esforço nem recursos. Vamos fazer a obra do Senhor. Hoje é o dia da oferta de missões. É muito importante que nossos irmãos entendam isso. Eu tenho que levar minha oferta de missões, eu tenho que participar. Agora mesmo o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista vai botar mais um pastor para trabalhar no Piauí. Vamos precisar de aumentar as nossas despesas e às vezes nem sempre contamos com a receita ou com as ofertas no mesmo nível. Somos obrigados a estar fazendo campanha para cobrir. Não deve ser assim. Abra o teu coração. Dê. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordarão no vosso regaço. Isso você precisa de aprender. Este homem aprendeu. Eu e minha esposa, que hoje está na glória, nós sempre socorremos, dividimos e tiramos. E Deus sempre nos abençoou de maneira muito farta e gloriosa. Jesus nos comprou e livrou do cativeiro do pecado, tornando-nos filhos de Deus. Por que você é filho de Deus? Porque Ele deu o seu Filho por nós. E Ele então levantou uma família enorme. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá o direito e o privilégio de aproximarmos-nos do Senhor com petições de louvor. Ofertas redundaria em galardão para os coríntios quando se apresentasse diante do trono no dia do juízo, porque você está plantando, você está juntando tesouro do céu. A Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra. Há pessoas que reúnem fortunas enormes, morrem, os filhos se matam por causa dela. E o que eles têm no céu? Aí eu vou me lembrar do rico e Lázaro, né? Quando ele reclamou lá, o rico, para o pai Abraão, manda que ele molhe a ponta da língua e me refresque. E ele disse, meu filho, os teus bens ficaram tudo lá na terra. Lá você trabalhou, você juntou, aqui tu não tem nada. Olha só, irmãos, é isso que diz a palavra de Deus. Ajuntam para si, mas não são ricos para com Deus. E tem crente assim, ó, não abre a mão, ó meu irmão, dá a Deus de mão fechada para não deixar. Que pena, irmão, está perdendo o privilégio que os macedônios tinham. Eles se sentiram privilegiados em dar além do que podiam, dividir o que tinham. E quando a gente faz isso, a abundância vem sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Tal oferta poderia ser considerada um investimento lucrativo. Você já imaginou? Há tantas pessoas oferecendo aí rendimentos fultosos, mas é tudo mentira. Mas com Deus não há mentira. Com Deus a verdade. De fato, aonde nossas rendas, aonde o nosso lucro será maior, é tudo que investimos no reino de Deus. Esse trecho serviu de carta de recomendação para 3 homens que seguiram até Corinto com o intuito de recolher as ofertas. O primeiro era Tito, que se importava com os coríntios. Está lá em 2 Coríntios 8, 16 e 17. O segundo era um irmão com excelente reputação, escolhido pela igreja para acompanhar Tito, 2 Coríntios 8, 18 a 21. O terceiro era outro irmão que, como os demais, era digno de confiança, mas nós não temos esses nomes. Não importa o que eles fizeram, o que você fizer para Deus, pode ninguém te destacar, mas está nas mãos de Deus. O meu galardão, disse o Senhor, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Pode alguém não te reconhecer, não te ver e não te valorizar. Não importa. Há muitas pessoas valorizadas pelos homens que diante de Deus não têm nada. Graças a Deus. Vamos lá. Paulo pediu a Tito que fizesse a viagem
mas este partiu voluntariamente, provavelmente custeando a viagem com as suas próprias finanças. Tem pessoas que dizem assim, olha pastor, eu vou fazer uma viagem para a igreja, mas o senhor tem que botar gasolina no meu carro, o senhor tem que pagar meu almoço, o senhor tem que tal. Tudo bem, se você vai fazer uma obra de Deus, é justo que você tenha. Mas se você puder ofertar para Deus, é isso que Tito estava fazendo. Ele fazia viagem às suas custas, né? Quando você faz isso, você está investindo no reino. Glória a Deus! E se você investe no reino, o retorno será vultoso e glorioso também. Paulo atribuiu esse desejo no coração de Tito a Deus. Paulo atribuiu esse desejo no coração de Tito a Deus. Há várias hipóteses sobre quem era aquele irmão. Ele já foi identificado como Lucas, Barnabé, Silas, Timóteo, João Marcos e outros, mas isso aqui são só comentários, né? As igrejas do primeiro século sabiam que ela era, mas atualmente nós não sabemos. Como Tito, ele foi escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, para auxiliar os apóstolos da coleta de ofertas para os cristãos de Jerusalém. Provavelmente era um dos homens citados em Atos 20, versículo 4. Esses homens honestos foram enviados para recolher as ofertas e fazer o que era honesto diante do Senhor e dos homens. Além disso, evitariam que qualquer pessoa pudesse culpar Paulo de má utilização dos recursos, em benefício próprio, por exemplo. No versículo 21 é uma citação de Provérbios, capítulo 3, versículo 4. Então, queridos, o que nós vemos aí, homens que se lançaram para fazer a obra, ainda que lhes custasse algumas críticas, porque o homem de Deus nunca pode se frustrar pelas críticas, nem se entusiasmar pelos elogios. Ele tem que fazer a obra de Deus para a glória de Deus, olhando para o Senhor e sem pensar ou querer algum retorno. Mas eu quero estabelecer para vocês aqui 7 princípios para a contribuição. Vamos lá. O principal objetivo do apóstolo foi incentivar os crentes coríntios a participarem da oferta. Enquanto o faz, torna evidente os 7 princípios que devem nortear o ato de contribuir. Vamos aprender aqui? Vamos lá. Primeiro, a graça de Deus, princípio motivador. Amém? A graça de Deus na tua vida. Mas para isso você tem que abrir o coração para Deus reinar em você. Tem pessoas que estão fechadas para Deus. Como é que vai receber alguma direção de Deus para alguma coisa? Paulo apresentou aos coríntios o exemplo das igrejas da Macedônia, que é Filipos, Tessalônica e Bereia. A motivação para contribuírem de maneira liberal foi a graça de Deus a elas concedida. Oh, glória a Deus! A graça de Deus só numa igreja aparece necessitado, não vai sair necessitado. De jeito nenhum, irmãos. Glória a Deus, não é? A motivação para contribuir de maneira liberal foi a graça de Deus a elas concedida. O apóstolo Pedro aconselha-nos a crescer na graça, está lá em 2 de Pedro 3,18, que pode significar sermos alvos constantes do favor imerecido de Deus, não é? Ou a força energizante, né, que vem de Deus para nos fazer suportar as provas e sair aprovados. Amém? Entretanto, a graça que nos enriquece também nos impulsiona a atitudes que manifestem aos outros a mesma graça. Você está com a graça de Deus, você vai ser impulsionado e as pessoas vão ver a graça de Deus da tua vida e vão se sentir impulsionados também. Quando fala nisso, deixa eu abrir um parênteses aqui, o pastor João Pureta está fazendo uma campanha, comprou um belo terreno lá no Acre, né? Estamos sem igreja lá e lançou a campanha, né? E acontece o seguinte, um irmão pegou e disse assim, a minha oferta, daí no cadinho o outro também. Você sabe que quando você se mostra generoso, outro é despertar também, o fulano deu uma oferta, eu também que vou dar, glória a Deus, amém. Se todo mundo ficar fechado, né? Imagine, ele todo alegre, só o pastor Gênesis e tal, me falando lá e tal, glória a Deus por isso. Vamos lá. B, a generosidade das circunstâncias difíceis. Vamos lá.
A generosidade, e como ela é inspirada no próprio ato de Jesus, de se tornar infinitamente pobre para que nos tornássemos ricos, as igrejas da Macedônia mostraram-se dispostas a contribuir, mesmo no meio de muita prova de tribulação. A principal lição a tirar é que a liberdade para contribuir transcende as circunstâncias. Ah, mas será que não vai me faltar? Não, peraí. Não. Agora vamos ajudar. Depois a gente busca Deus naquilo que nós precisamos. Alguém precisa mais do que nós, então vamos socorrer. Amém, queridos? Essas igrejas estavam ainda sofrendo perseguições quando Paulo escreveu esta carta no ano 56 AD, ano Domini, né? Está lá em 2 Coríntios 7:5. Entretanto, manifestaram abundância de alegria e a pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aí uma pessoa que precisa, mas vê alguém precisando agora, esse necessitado, vamos socorrer. Irmãos, isso daí Deus entra nessa história. Quando você vê aquela história da viúva pobre que bota lá uma moeda de centavo, todo mundo colocando ofertas enormes, Jesus chama isso, ela deu mais do que todos. Todos ficaram como? Porque ela deu tudo o que tinha. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Você acha que aquela mulher saiu daí e morreu de fome? Absolutamente. Deus move céu e terra para socorrer um filho dele que está na obra dele, que está fazendo a obra dele. Aqui está um homem. Tem aí, me assistindo, a irmã Noemi Cortez, junto com seu esposo, as provas que este casal tem enfrentado e que tem avançado, né? Eu estava olhando o testemunho do Aleph aqui, via a estruturação dessa família. Como eles conseguiram isso? É Deus, irmãos. É Deus. Mas para você ver Deus, você tem que entrar na fornalha. Para você ver Deus, você tem que passar a prova. Porque enquanto você ficar acuado, eu tenho medo, enquanto você tiver medo, você não vai ver Deus. Porque Deus quer ver alguém corajoso que se lança para fazer crendo nele. É nele que você tem que crer, é dele que você tem que esperar a tua subsistência, o teu suprimento, a tua ajuda, o teu socorro, enfim, tudo, né? Como hoje o pastor Wesley estava falando sobre a grandeza de Jesus na vida da gente, e eu coloquei lá o Evangelho de João 15:5b, sem mim nada podeis fazer. Aí eu vou para Paulo lá no 4 de Filipenses, versículo 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, querido? Vamos para a letra C. A voluntariedade, privilégio, não obrigação. Aprendemos também outro princípio com a disposição dos macedônios para contribuir. Suas ofertas não foram dadas na medida de suas posses, mas acima delas, e o fizeram voluntariamente. Tem que nascer no coração. Eu quero participar. Oh, glória a Deus! Muitos crentes dão tudo para a obra de Deus e nunca passam necessidade de nada. Porque o que você bota, você vai receber. Uma vez os discípulos perguntaram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? E Jesus disse: ninguém que deixou tudo para me seguir, que eu aqui na terra não lhe dê 100 vezes mais, e no final a vida eterna. A coisa é séria. Entenderam que socorrer os crentes da Judéia era tão urgente, pediram com insistência ao apóstolo que lhes desse o privilégio de participarem da campanha de assistência aos santos. Aqui as igrejas da Maçã, eu quero ajudar, mas você, eu quero ajudar, eu vou ajudar. E ajudaram, né? Vamos lá na letra D, a consagração, ato de culto. Numa ordem de importância, talvez esse princípio devesse ser colocado primeiro. Aqueles irmãos atenderam aos demais princípios, porque antes de tudo deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Você já se deu ao Senhor? O Senhor conta contigo? Será que você está naquela palavra de Isaías? Eis-me aqui, me envia a mim. Mas vai ser difícil, eu tenho medo. Meu irmão, fica quietinho no teu canto. Pede a Deus fé, pede a Deus força. Não fica se auto-lamentando, a chamada alta piedade, mas eu não posso, por isso. Tem crente que na hora que a gente fala, eu não posso, eu não posso.
fica quietinho, meu irmão, você não pode mesmo, nem fale mais, fica parado. Mas tem outro que diz, eu posso, o Senhor é meu Senhor. Porque Deus está esperando exatamente a sua disposição de mostrar que crê nele. Não basta você dizer que crê, você tem que provar que crê. Em primeiro lugar, olha só, coisa interessante, em primeiro lugar, eles entregaram a vida a Deus. Então enganjaram-se na campanha liderada por Paulo. Isso fez com que o apóstolo Paulo ficasse bem impressionado com a atitude dos macedônios e quisesse que os coríntios agissem da mesma maneira, né? A gente às vezes faz, mas irmão, vamos juntos, vamos fazer. Quando começa esse quando começa o mais e tal, meu irmão, fica quietinho. Mas aqueles que se lançam para fazer a obra, oh glória a Deus, vê o resultado. Como os coríntios destacava-se em tantos sentidos, podiam também se destacar na graça de dar. Amém? Não esqueça que está lá, 20:35, se a minha memória não me traz, de Atos, deixa eu ver se eu não dou o endereço errado, já que é escola, né? Atos capítulo 20, versículo 35. Jesus tenha misericórdia. O velhinho aqui, né? Vamos lá, 35. Vamos lá, o que está escrito? Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você quer ser bem-aventurado? É dar. Amém, querido? Está aí. Contribuição não deve ser imposta como se fosse um mandamento. E Paulo não obrigou os coríntios a contribuírem, mas pediu que demonstrasse a sinceridade do vosso amor. Porque, irmãos, amor é isso daí. Você ama, de fato ama, né? E o mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Eu não gosto de dormir no relento. Então, se tiver alguém precisando, eu vou dar um jeito de ajudar. Meu pai, tem misericórdia, né? Mas vamos lá. F, a proporcionalidade, segundo as posses, obviamente, né? Obviamente. Depois de citar o exemplo do amor sacrificial de Cristo, Paulo dá a sua opinião, não uma ordem, no sentido de os coríntios terminar de levantar a coleta, o que haviam começado desde o ano passado. Também os exorta a contribuírem, ou seja, na proporção daquilo que havia recebido do Senhor, porque isso agrada a Deus. Você pode dar mais, não pode dar mais, mas não deixe de dar. Não deixe de dar. Olha, pastor, o senhor está fazendo uma campanha, glória a Deus, eu só posso dar este valor. Dá, porque aquela viúva, ela deu mais do que todo mundo, ela não deu a maior quantidade, mas ela deu o tudo. Então, o tudo dela representava mais do que tudo de ofertas vultosas que caíram ali. Então, a sua oferta de coração, de honestidade e de participação, Deus está olhando. Amém? Vamos lá, igualdade, está lá em 8, 13 a 15. Nesses versículos, Paulo toma o cuidado de mostrar aos coríntios que não tinha a intenção de sobrecarregá-los para aliviar o sofrimento dos crentes da Judéia. Oh, Jesus, olha a hora. No momento, eles tinham abundância e podiam contribuir. Quando, porventura, necessitasse de ajuda, outras igrejas que tivessem abundância os socorreriam. Lançai, né, o vosso pão sobre as águas. Depois de muito tempo, ele volta. É a maneira de você dar, porque você acabou de ter de Deus. Deus está olhando. Amanhã você vai precisar. Ele move e comove as pessoas para vir e te ajudar também, queridos. Para enfatizar no verso 15, o apóstolo faz a correção, ou melhor, a citação de Êxodo 16, 18. Porém, medindo-o com um homem, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Idoneidade para administrar a contribuição. Aqui já é a parte conclusiva da nossa aula. Idoneidade. Sempre pessoas idôneas devem estar envolvidas na arrecadação, não é? Por isso que eu disse, escolhei homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para constituirmos sobre este negócio. Irmãos, tem que ser pessoas espirituais.
porque o Espírito Santo vai estar abençoando, fazendo com que essa pessoa não seja, vamos dizer assim, não tenha preferência. Tem essa pessoa que é meu afeto, mas aquela é desafeto, se ela precisar, é Deus que está punindo ela. Não, esse espírito não é de Deus, é do maligno, porque Deus dá a quem precisa, não quem merece. Porque nós somos abençoados porque precisamos, nada merecemos. Devemos aprender com isso. Amém? Vamos lá. Após a indicação dos 7 princípios para a contribuição cristã, encontramos no texto seguinte a preocupação como modo, como as contribuições colhidas deveriam ser transportadas e entregues. 3 irmãos foram recomendados para ir a Corinto, a fim de administrar o dinheiro e assegurar toda a lisura no seu manuseio e transporte. O primeiro, Tito, seguido de 2 irmãos cujos nomes não são mencionados, todos com idoneidade para cumprir a tarefa. Amém, queridos? Então está aí a nossa lição mostrando a importância, não é, de nós estarmos exatamente não deixando de contribuir, não deixando de participar. Porque é nesse envolvimento que o reino de Deus vai equilibrado. Porque a igreja primitiva está assim, não havia necessitado entre eles. Então a oferta alçada é bíblica e precisa ser praticada por nós. Agora, não confundir a oferta alçada com o dízimo, porque aqui o mandamento está dízimos e ofertas alçadas. Agora alguém pega esses textos, nós vamos no próximo domingo estar falando ainda, o capítulo 9 ainda estará tratando deste assunto, não é? Mas de qualquer maneira, eu já vou encerrar, que o meu tempo já está terminando. Amém, queridos? Só quero fechar com uma conclusão que eu fiz, não é? Porque acho interessante isso. Os coríntios deviam receber obreiro com tais credenciais, quer dizer, esses que seriam os que iam receber oferta, né? Credenciais e manifestar perante as igrejas que os 2 representavam a prova do vosso amor, por meio da entrega das ofertas levadas, e assim fariam justiça aos elogios de Paulo junto aos macedônios, quanto à prontidão que tiveram para contribuir. Contribuir, irmãos, é um privilégio, mas tem que ser de coração. Mas vai me fazer falta? Não dê. Deus não aceita nada que não seja de coração, voluntário, para a glória dele. E no próximo domingo nós vamos continuar, mas já com o capítulo 9. Amém, queridos? Agora nós vamos estar ouvindo o nosso louvor. Eu convido você a abrir o seu cantor no 137 do Cantor Cristão. Amém, queridos? Vamos agora adorar o Senhor com este louvor, depois eu volto para as conclusões. Enquanto ao Salvador teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados? Agora vamos conhecer os aniversariantes desta semana. Você aniversariou esta semana? Os parabéns do pastor Gênesis, do pastor Eric, que é o meu companheiro, da nossa escola, do nosso ministério. Deus te abençoe e multiplique essa data, sobretudo na presença do Senhor. E o versículo do aniversariante é este, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns, Deus te abençoe,
multiplique essa data com muita alegria, com muita felicidade, e para você ser de fato feliz, tem que estar aos pés do Senhor. Amém? Eu quero então, já encerrando, vou fazer a oração, mas antes da oração, eu quero te convidar. Às 12 horas nós temos o clamor das 12 horas, você está convidado a assistir. Terá aqui um obreiro do Senhor para transmitir a você uma boa palavra. Às 18 horas, você já sabe que nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Amém? E quando for 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, é o pastor Elci Santana, com uma audiência com você e Deus. Mas às 16 horas, nós vamos ter também, não é, a nossa mesa redonda. Amém? Está aí o boa semana. Ah, tá bom, obrigado para todos aí, família também. Então, amados, nós estamos encerrando. Logo mais, às 18 horas, é o nosso culto de missão, não é? E hoje nós vamos ter como pregador uma missionária, viu, irmã Noemi Cortez? Quem vai pregar hoje é a nossa missionária que esteve aí com você na Bolívia, amém? Nossa missionária Liliane. Liliane vai estar não só pregando, como contando um pouco como foi esse trabalho missionário aí, que foi uma bênção, né? Foi em janeiro de 2018, não é? Me lembro que na ocasião eu fui convidado a não me envolver numa tarefa tão difícil, e eu pedindo ajuda a um e a outro, alguém dizia assim para mim, não, isso aí é muito difícil, não vou ajudar não. Eu falei, então ora por mim. Fui e fiz, depois que nós fizemos, né? Tá aí a nossa irmã Noemi Cortez, que esteve lá dando todo o apoio, pastor Raimundo Cupertino, resultou em 39 almas. Esses irmãos voltaram animados para fazer missões. Tudo isso, irmãos, vai de se lançar pela fé, não é? O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer dele. Mas há muitas pessoas recuando por qualquer coisa. Mas se lance para você conhecer o Deus de verdade. Quem está te falando com você, ser um homem que se lançou para fazer a obra de Deus e sempre fui abençoado. Deus nunca me deixou sozinho. Apertos passei, provas passei, mas nunca saí derrotado, sempre vitorioso, porque é isso que Deus dá àqueles que se lançam para fazer a obra dele. Então, nossa Liliane estará trazendo e também comentando que hoje é o nosso culto de missões. Não esqueça de levar sua contribuição de missões, porque todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista hoje têm o culto de missões. Amém, queridos? E agora eu já quero estar alertando vocês. No dia 2, olha, 2 de julho, vai ser o nosso encontro de igrejas, não é? São Paulo Sul, será em Limeira, vai ser uma tarde, das 14 às 21 horas. Mas eu estou convidando o Ministério de São Miguel Paulista, de modo que todas as igrejas se representem lá. Não digo que vão todas, né? Mas que vá um grupo representando as igrejas para nós estarmos presentes lá. E no dia 26 de junho, uma convocação para evangelização do nosso presidente, pastor Ademir Chaves. Nosso pastor José Pelimatese já está com uma programação tremenda. Pela manhã vai ter um trabalho de evangelização, todo mundo de jejum, vai ter almoço depois. Eita, pastor José Pelimatese é de Jesus, se é de Jesus até o tutano, não é? E depois o culto à tarde, então vai ter um dia na presença de Deus, a nossa igreja do Jardim Babel. Agora que as outras também vamos dizer assim, se lance para fazer esse trabalho. Dia 26 é o nosso dia de evangelização. Amém, queridos? Vou encerrar agora. Deus vos abençoe, vos guarde, vos livre do mal. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, queremos te agradecer por essa escola, pelos teus filhos que estão comigo. Tu sabes o que cada um precisou, que colocou qualquer pedido. Eu já te apresento pedindo a tua intervenção. Agora eu quero orar pelos aniversariantes. Abençoe grandemente suas vidas. Multiplique os seus anos, sobretudo na tua presença, Pai. Abençoe todos que estão comigo nessa escola. Abençoe suas famílias. Abençoe nossos cultos presenciais logo mais. A nossa escola bíblica na sede às 16 horas. Depois o nosso culto à noite. Com certeza, o Senhor tem se feito presente em nossa igreja, em nossas igrejas,
pela misericórdia dele, Pai, e que as tuas mãos estejam sobre o teu povo. Abençoe esse restante de domingo em todos os lares e famílias. Eu oro assim agradecido, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.